Programa não recomendado para menores de 12 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Exatamente o título lançamento da Bubble System. Gradius, diga-se passagem que um dia a gente vai ter que fazer um episódio, alguma coisa no futuro, um dossiê Gradius, né? Faz parte da nossa lista infinita de promessas. Ó, tem ouvinte que já pediu. Pra compensar, vamos falar dele um pouco aqui, né? Aliás, o primeiro título de Mega ROM da Konami. Vamos explicar então o que é Mega ROM pros nossos ouvintes? Vamos lá. A ideia do cartucho Mega ROM era porque o Z80 tem a limitação de poder endereçar no máximo 64K de RAM. Sim. E eles queriam expandir a capacidade, melhorar, ter mais espaço, poder incrementar mais ainda os jogos. E aí eles implementaram a ideia do Mega ROM, que é você juntar 1 milhão de bits, né, que dá 128K, e aí há jogos de 1, 2 e 4 megabits para MSX, que dá 128, 256 e 512K de RAM. Eles ocupam, o jogo salva em cartucho, e eles adicionam um controlador de memória, chip controlador, no caso, para poder fazer o paginamento de forma que possa ser acessado parte do jogo. Aí você tem um jogo maior do que a capacidade de memória a princípio o micro tem. Só continuando com a Mega ROM, ele tem uma como particularidade é que ele ele mexe em um certo endereço do mapa de memória do MSX. Por que isso? Simplesmente porque eles fizeram para os jogos deles. Ou seja, uma página do MSX, para eles não perderem a BIOS, a página em que eles ficam alternando para procurar o que eles precisam, a RAM, onde eles trabalham, e, digamos, um outro área onde você não pode mexer muito no MSX, que seria os últimos 16K, que tem variáveis de ambiente e tudo o resto, para ficar protegida. Então, e lembrando aonde a gente pode mexer? Aqui. Lembrando também outra coisa, esses jogos eram feitos para rodar em qualquer MSX, então como eles têm paginação de 8K, qualquer MSX que tivesse 8K, que é o mínimo do padrão, rodava. Continuaria conseguindo rodar. Aí assim, o primeiro dele é Gradius, conhecido no ocidente como Nemesis. Sucesso dos arcades. Aliás, pausa. Por que conhecido no Japão ele é chamado de Gradius e no ocidente é chamado de Nemesis? Não, na realidade é só na Europa que ele é chamado de Nemesis. No Brasil também. E no Brasil por causa que a gente pegou a versão europeia. Nos Estados Unidos também é Gradius. Na verdade, vou explicar rápido a diferença de nome que a Konami resolveu utilizar, né? Só que é o seguinte, o MSX ele tem um byte, então acho que são 2 bits na identificação da ROM, que ele diz assim: eu sou um MSX internacional, eu sou um MSX japonês, eu sou um MSX coreano, e por aí vai. Isso. O jogo da Konami ele verifica, se for um MSX internacional, muda o título inteiro do jogo, o nome inteiro do jogo para Nemesis. A ROM era só uma. A ROM é única. Era só uma. E um if do tipo, se for essa aqui, coloca essa, se não for, bota essa. Exatamente. Lá. Exatamente como funcionam os jogos do Mega Drive. Inclusive tem jogos da Konami que se você colocar numa máquina japonesa, o jogo fica em japonês. Se você botar numa máquina internacional, por assim dizer, ele fica em inglês. Exatamente. Gradius 2, episódio 2, que é o Nemesis 3. Penguin Adventure. Vários outros. Se você espetar no MSX japonês, aparece todo. Acho que o Metal Gear, primeiro Metal Gear também, não. Não tenho certeza. Porra, mas... Eu acho que sim, primeiro Metal Gear eu acho que sim. Para que eu fico pensando aqui é que, pô, isso ocupa espaço pra cacete. Os caras têm que ficar compactando uma porrada de... Os jogos da Konami são compactados. Sim, exatamente. Já são compactados. E só lembrando que esse papo do Mega ROM não foi exclusivo do MSX, até porque os consoles de 8 bits da época, o recém-lançado Master System 86 o Atari já tinha isso. O próprio Atari e o Nintendinho, esse já 6502, 6507 no Atari, também tinham limitações semelhantes, também usavam isso. O interessante que eu ia falar é que essa denominação Mega ROM foi usada no MSX e nos consoles também, e acabou pegando nos consoles.
Isso foi usado até quando tinha cartucho no console, isso foi usado. Exatamente. Consoles. Essa picaretagem de inflar o tamanho do jogo, né? Agora tu fica pensando, por que a Nintendo demorou muito para ir pro CD? Um dos motivos pode ter sido isso, né, também, para ir para os jogos ser distribuídos em CD ao invés de cartucho. A Nintendo, ela preferia muito o cartucho porque ela conseguia controlar muito mais, né? Também. Sim, a produção. Tinha essa picaretagem. Se eu não me engano, a razão de 8:1 megabyte real pro megabit. Sim, é 8:1. É 8-bit. 8-bit faz 1 byte. Isso é uma coisa que o MSX usava. Vocês viam muito ser 2 ROM, 2 MB-ROM, 3 MB-ROM, 4 MB-ROM, e você vê que o jogo é 256K, 384K, 512K. Acho que o único jogo de MSX que é 3 MB-ROM é o R-Type. Vulga Type, como diria o nosso amigo que está sendo citado bastante hoje, o Marcos. Sim. Mas Na como verdade, isso não é um parece... site não, de... não. Na verdade, parece que a versão do Tetris para MSX2, que é da BPS, da Bulletproof Software, ele é de 4 MB-ROM. Então ele é 512. Não, 4. 512. Mega. 512. Não, ele é de 1 mega, desculpa. Isso, e 1 mega... Ele é 4 MB-ROM. Porque eu acho que os caras enfiaram o disquete 720 inteiro dentro do cartucho. Que eles tá. distribuíram Então também ele... disquete. Então ele é 8. Ele é 1 mega, ele é 8 MB-ROM. Mas isso acontecia. O Pac-Mania tem versão, por exemplo, cartucho em disquete. Sim. O Strategic Confrontation, o Great Strategy, tem versão em cartucho em disquete. Até porque no final das contas, ali no final dos anos 80, o preço do cartucho começou a ficar mais caro do que o preço do disquete. Então, você vendia o jogo em disquete, que era mais barato, e quem quisesse comprar o cartucho. Luxo, ostentação e fugindo dos loads. Exatamente. Apesar que eu vou falar uma coisa, que o MSX, os loads deles são bem light, cara. Não, porque em disco e em cassete. Em disco, é claro. Mas voltando lá pro porte de arcade, teve um que não ficou lá muito legal, né? Pelo menos eu considero o porte do Twinbee. Que é de 86 também, poderia ter ficado um pouco melhor. Eu concordo contigo, Giovanni. Ainda mais por conta do jogo que, na ordem de lançamento, né, saiu antes dele. Exatamente antes. Twinbee, a música dele é muito legal. Eu gosto muito da música. Mas o jogo podia ter sido mais bem feito, admito. Principalmente se você olhar pra versão do NES, do Twinbee. E principalmente se você for olhar pro Knightmare, que foi lançado depois. Mas vamos deixar os jogos MSX quietinhos por enquanto, não vamos falar do Knightmare ainda. Vou falar de um outro jogo que ficou muito mais bem feito também que o Twinbee, ele também é anterior. Yarko-Fu 2. Ah, sim, se não falamos dele. Nele você é o filho do Lee, é o Lee Jr. Desse jogo que não é um port arcade, ele é uma continuação do primeiro jogo do MSX, exclusivo do MSX, pelo menos por um bom tempo. É o filho do Lee, né? O inimigo é um sobrevivente da gangue. Li Jin agora se denomina o Imperador Yeager. Volta 20 anos depois pra lutar. E monta uma gangue nova, óbvio. Sim. Ele ficou 20 anos montando a gangue. Vou dizer assim, Yakung-Fu 2 eu joguei antes do Yakung-Fu 1. O cenário é muito mais bonito. Sim. E é um jogo que você caminha no jogo, não é aquela... Era isso que eu ia falar, o jogo ele tem elementos de beat'em up do Kung Fu Master. Sim. De vir uns inimigos, tudo bem, os inimigos bem fuleiro. Atrapalha o suficiente. Eu só lembro, eu nunca joguei esse 2, só joguei um mesmo. E eu lembro bem dele, eu lembro de bobeira, assim, vendo, eu vi um monte de side-scrolling, mais ou menos assim, né, um side-scrollzinho, sendo que tem umas criancinhas, né, ficou um monte de bebezinho ninja indo na sua direção, você tem que bater nas criancinhas, né. Esses são os inimigos fuleiros que eu tava me referindo. Nossa senhora, um monte de bebezinho, assim, dando voadora em você, aquela voadora constante, assim. Isso. Que engraçado, cara. O chefe de fase continua com a mesma mecânica do 1, mas o entre as fases tem essa mecânica de beat'em up, tipo Kung Fu Master, só que piorada, na minha opinião. Mesmo assim, é um bom jogo. Muito mais difícil que o 1. Sim. O 1 é um jogo facílimo, o 2 nem tanto. Pelo contrário, ele é mais complicadinho. Muitas vezes você chegava na energia na metade por conta desses bebezinhos lutadores. É que aquela coisa, né? Eles estão literalmente para atrapalhar o teu percurso do que para te reter. Sim, ou seja, a gangue não é só os 6 cabeças, mas um monte de capangas. Por aí. Você tem também, tem aquele segredo que você encontrava em revistas, o local onde você dá um soco na região do cenário para descer aquele copo de Cup Noodles secreto que te dava energia extra. E é claro que não dá para esquecer ESS, CCC, FFFF. Ok, 30 vidas, né? 94. Ao você pressionar nessa sequência, você consegue 94 vidas no jogo. Agora, olha o Konami Code aí.
Agora, alguém me tirou uma dúvida, porque assim, eu tô vendo a capa original e nela não tem pro MSX. Ele foi lançado junto com o MSX ou foi bem depois? Não, primeiro ele foi lançado pro MSX, depois via Imagine, que é uma empresa que a gente esqueceu de falar, mas que no Reino Unido, pra computadores, ela portava os primeiros jogos da Konami, os jogos. Ela portou pra Spectrum, Commodore 64 e Amstrad. Isso aí. Nenhuma das três versões faz jus a do MSX. Tá. O MSX é bem superior. Aliás, vamos falar aqui que os portes de jogos da Konami não feitos pela Konami são, no geral, desastrosos. Isso vai ser uma constante aqui nesse episódio. Até quando a própria Konami porta ela mesma. Mas vamos seguindo adiante. Falamos do Twin, falamos do Yakuza Fu 2, estamos agora em 86 e 87, falamos do Kibert. Vamos só encerrar o MSX1? Sim. Antes de partir para MSX2. MSX1 que não seja Mega-ROM, né? Bom, mas Mega-ROM tem o Knight Mac, que a gente vai citar mais tarde. Tem o Kibert, o Timmy, que a gente já falou, e Yakuza Fu, acabou. Aí então, a parte de esporte. Em 86, a Konami ela implanta o Mega-ROM e, exceção do Kibert, sabe, sei lá, por que motivo não conseguimos saber até hoje, ele foi o último jogo de mapeamento normal da Konami. O que leva a crer que pela data dele deve ter sido um jogo que era pra ter sido realmente muito mais cedo e que foi adiado. Alguns jogos apareceram no meio do caminho aí. Exatamente. Deu a impressão que realmente o pessoal adiou muito o Kibert. Mas vamos falar de um jogo que não é jogo? O sintetizador? Sim. Isso é um troço muito estranho, né? A Konami ela fez alguns programas, entre aspas. Um deles é o Synthetizer. Cara, eu vou dizer que esse sintetizador, hoje em dia, ele só tem uma utilidade. Ser o item mais caro da Konami que aparece à venda em leilões. Mais caro que o Metal Gear Solid 2? A última vez que eu vi eu vi gente pedindo mais de 1.000 euros por um. Que isso? Uau. Ele é extremamente raro. Porque vendeu pouco, né? Esse cara, ele tem um... ele não era jogo. Ele não era jogo. Ele saiu a 6.800 ienes na época, que significa em moeda atual R$192, ou seja, era caro. Era um sintetizador de som, ele tinha um chip. Um chip específico, tinha um DA específico pra isso. Acabou. Disseram que ele seria lançado na Europa, ele não foi lançado na Europa. Então ele é o item mais raro, caro dos itens da Konami relacionados a MSX, que é porque quando aparece. Ele vinha com uma fita cassete também. Você gravar as suas músicas? Não, era com samples de som. Era um sintetizador pra você gerar sons. Eu ouvi rumores que ele seria lançado na Europa, mas não saiu. Bizarro. Bizarrice. Já que citamos aqui em bizarro, só lembrar uma coisa pro pessoal aqui, que seguindo a numeração dos cartuchos da Konami, né, o RC-734, que é o Guni, saiu em 86, mas em compensação, o 733, que é o Hyper Sport 3, saiu em 85. A numeração é meio fora de ordem, né? E o 736, que é o Konami Boxing, saiu em 85 também. Ou seja, a numeração é um mero detalhe. Falando em 736, vamos falar do 735, que é o outro que não é jogo? Vamos falar mais pra baixo. Vamos deixar quieto isso aí. Então vamos pra... Vamos lá. A Konami, ela inventou o jeito dela de aumentar o tamanho dos jogos, que é o Mega-ROM. Ela também, em 86, ela passa a fazer jogos para MSX2. Jogos específicos para MSX2. Só me permita um parênteses, acabei de ver aqui. Gradius fez tanto sucesso, a Konami lançou um jogo de tabuleiro de Gradius. What? Um board game de Gradius. Lançou junto com o MSX. Eu fico pensando como é que é isso. Cara, eu tô vendo as fotos. Joga o dadinho, option. Coloca outro. Vamos pra cima. Cara, é muito estranho. Vou dizer pra você. E no centro do tabuleiro, shoot the core. Tô vendo aqui as imagens da parada. É muito esquisito. Nós estávamos falando, começaram a produzir pro MSX2 também. O primeiro jogo de MSX2, eu vou deixar o João falar. E o povo de Nintendo também. Ele é um jogo muito importante. Ele é o Akuma Joe Drácula. Na Europa, Vampire Killer. E no resto do mundo, Castlevania. O Akuma Joe Drácula, ele saiu antes, depois ou foi concomitante com o Castlevania do Nintendinho? Se eu não me engano, o jogo do Nintendo, por causa do Famicom Disk, saiu um pouquinho antes. Mas eles saíram questão de 1 mês, 2 meses de janela, de diferença só. É o segundo jogo videogame da saga Castlevania após o lançamento do Famicom Disk System. Eu tô vendo aqui, o terceiro Mega-ROM. Foi lançado primeiro no Famicom Disk e uma questão de alguns meses depois para o MSX. Ele é razoavelmente
parecido, eu lembro. Sim. Porém, assim, eles não são o mesmo jogo, né? Não só o mesmo jogo, eles resolveram explorar o que tinha de bom em cada máquina. No NES é um jogo tradicional, plataforma com bastante scroll. A versão do MSX é a primeira versão que eu posso chamá-la de Metroidvania. Eu não entendi o que ele falou. Sim, galera. Se você está pensando que é Symphony of the Night que começou o estilo, alguns dizem que é o Castlevania 2. Não, foi o Castlevania do MSX. Não sei se já tinha Super Metroid pra gente poder chamar de Metroidvania, mas ele é o jogo do MSX é o primeiro Metroidvania. Ele tinha já o elemento de você ir e voltar na mesma fase. Você pegar as chaves, poder abrir as portas e os baús de item. Fora que o vendedor do Symphony of the Night tem sua primeira aparição aqui no MSX. Você esmurrava, chicoteava o cara pra ele vender os itens pra você. Meu Deus. O conceito, acho que desse ir e voltar, né, que ele até chama de Metroidvania, parece que foi feito um negócio, eu não sei se houve uma combinação das duas empresas que fizeram, né, os jogos, ou se foi um negócio natural. Foi uma coisa natural. O Konami fez com Castlevania e com alguns tipos de Castlevania, e a Nintendo fez com Metroid. Então é por isso que eles atribuem tanto a um quanto ao jogo o nome do estilo. Vem cá, vocês têm também que explicar o que é Metroidvania pro pessoal que não faz a menor ideia. Metroidvania é uma plataforma, ele em vez de ser linear, como é o Castlevania do Nintendinho, você anda e bate as fases. O Castlevania do Nintendinho, ele como o próprio logotipo mostra esse pedaço de filme aqui, né, girando, vai sempre seguindo como se fosse o Gradius, é isso? Exato, um scroll. No máximo ele sobe e desce as plataformas, ou seja, ele é um plataforma scroll convencional da época. Jogo linear, né? É um jogo linear. Metroidvania, ele difere que você tem que ir e voltar no jogo várias vezes. Inclusive o Maze of Galhos, que se você reparar saiu depois do Castlevania, ele é um Metroidvania, ele é o primeiro clone de Metroidvania. Ou seja, a Konami foi a primeira a copiar o título dela própria. Então vocês estão dizendo assim, no Castlevania original, eu não tenho a escada pra cima, eu não vou pro quadro de cima, eu vou sempre seguindo em linha reta, como se tivesse num R-Type, num Shut'em-up da vida. Mais ou menos, ele até tem os retos, só que você não precisa voltar pra pegar um item, pra abrir um baú. Eu sei, é Super Mario, o que passou. Isso aí, exatamente. O Castlevania até tem scroll pra cima e scroll pra baixo, mas se passou. O Castlevania MSX, o Maze of Galhos, vamos dar um exemplo só dentro do MSX por enquanto, e da Konami, então é obrigado quando você chegou, a porta aqui tá fechada, vamos voltar lá embaixo pra pegar o item, procurar o mas item. Isso aí é o Goonies, pô. Que mudem aí onde todo mundo lê Metroidvania, passem a falar Goonies. Isso é um pouco realmente do Goonies, só que o Castlevania ele faz isso com mais complexidade. Então é essa complexidade do Castlevania que ele merece o título. E o Vampire Killer tem também a diferença no chefe final, né? Sim, o chefe final mesmo é Drácula, talvez se não fosse. O Metroid também tem um detalhe que é o seguinte, na maioria dos jogos você só vai em um sentido, né, pra terminar a fase. No Metroid não, você pode ou ir pra esquerda ou você pode ir pra direita, entendeu? Ou pode ir pra cima. Exatamente. Que aí, de alguma forma, você vai ter que chegar no final. Coisa que o Castlevania e o Maze of Galhos também faziam. Exatamente. Aí esse é o conceito do Metroidvania. Só lembrando, é assim que funciona o Vampire Killer do MSX, o Castlevania. Ele já tem esse conceito de Metroidvania antes do Castlevania 2, que é o primeiro do NES. Acredito eu que a decisão de fazer o 2 assim foi por causa do jogo do MSX. E agora vamos ser sinceros, por que a Konami resolveu inventar isso? A equipe de desenvolvimento estava assim entediada numa quarta-feira depois do almoço. Exatamente. E pensou, por quê? Isso vai acontecer neste jogo e em outros jogos da Konami. Problema técnico do scroll do MSX. Falar do scroll do MSX. Por mais que o MSX2 tivesse um scroll horizontal, tô falando certo? Horizontal ou não, é vertical. Já tivesse um scroll vertical fino, mexendo no registrador do VDP, ainda faltava pro MSX2 a capacidade de fazer o scroll horizontal, que é uma coisa que o Nintendinho faz com o pé nas costas, mudando o ponteiro do registro do mapa de VROM dele. Exato. Não vale também, né? Então a Konami ela teve que dar um jeito, assim, adaptar, fazer talvez até por isso que o jogo tenha outro nome, né? No outro nome só na Europa. No Japão, o nome dos dois jogos são iguais. O europeu fazendo Europice.
Ah, sim. Quer ver uma curiosidade que eu achei sobre o Vampire Killer aqui? Também foi lançado na Coreia do Sul. Vocês sabem que a Coreia do Sul naquela época era um bunda lelê daqueles, né? Você podia... Zemina! Exatamente, mas aí que tá. Tô lendo o que tá no livro. Pare as prensas. Foi um lançamento da ProSoft com o consentimento da Konami. Então é um porte oficial, não igual o porte feito pela Zemina em fita cassete. Sim, foi o primeiro jogo de MSX2 da Konami saindo em cassete. Leva aproximadamente meia hora pra carregar. Uhul. Lembrando Caralho. que tem alguns loucos, me desculpa aí quem gosta de fita cassete, mas eu acho você um louco. Tem alguns loucos na época do MSX que carregavam, não sei se para MSX2, mas pelo menos para MSX1, jogos de Mega RAM de fita cassete. Gente, isso já é pras raias do masoquismo. Que nada, você botava milho no chão e ajoelhava no milho enquanto o jogo tava carregando. Milho, você tem que botar Lego no chão e ajoelhar no Lego. Ajoelha no Lego. Lego amarelinho pra ficar igual milho. E você se chicoteava enquanto o programa carregava. Nada, enfiava o Lego nas costas. Bom, vamos parar por aí? Isso não é um podcast de masoquismo. Exatamente. Ou sadismo, né? Exatamente. Sim, é um jogo muito importante pra série, uma série que, pelo menos até pouco tempo atrás. Aliás, saiu um Castlevania novo um pouco antes dessa... Não tô falando do Bloodstain, não. Eu estou falando do Castlevania Paquinho. Agora, dê tiro na minha cabeça, por favor. Voltando pro tópico das franquias de cinema, o que é esse King Kong 2 aqui? Tava vendo um vídeo do Stray Fox falando dele. Ele é um RPG, Sim, tá? Ele é licenciado daquele filme King Kong 2. Aquela bosta, desculpa aí. Isso é em 86, com Linda Hamilton, Brian Kervin. Caraca, a Sarah Connor tava aí. São 10 anos depois do King Kong de 76. É a perspectiva do personagem masculino do filme. Tem um vídeo do Stray Fox analisando e ele comenta que na verdade o King Kong ao cair do World Trade Center, ele se machucou muito, ele sofreu um transplante de coração. É um coração artificial, botaram no macacão. Perdeu Sim, muito é isso sangue. mesmo que vocês ouviram. O filme é isso aí pra baixo. Ele perdeu muito E ele vai sangue. procurar um doador. É a fêmea, a Lady Kong. Detalhe, a versão que tem dele no Japão, a versão é toda em japonês, mas tem um release da Um Zemina. patch de tradução posterior. Sim, O release da Zemina na Coreia do Sul está em inglês. olha aí. Logo depois, bem logo depois, foi alguns ex-funcionários dizendo que tinha uma pessoa na Konami que estava passando informações confidenciais para Zemina, incluindo códigos, artworks e informações. Pouco tempo depois saiu esse port Da Zemina. e esse está todo em inglês. Agora, uma curiosidade: esse port da Zemina, por exemplo, aquele logo que aparece no canto, no alto da tela do King Kong 2, aparece escrito Zemina. E uma coisa, a Konami sempre usa a mesma fonte padrão. Nesse jogo ela não usa. Ela usa uma fonte completamente diferente. Não parece ser um jogo da Konami, né? Exatamente, quer dizer. Não, eu vejo algumas similaridades com o jogo da Konami, sim, mas realmente ele é bem diferentão. Uma curiosidade, esse jogo também saiu no NES, a versão do NES é totalmente diferente. Adivinha, a versão do NES você joga com o próprio Kong. Ué, você tá Ué transplantado, procurando... Ué mesmo, não sei detalhes sobre a versão do NES, mas você joga com o próprio Kong e você tem que bater em dinossauros. Esse jogo, ele me lembra muito os RPG japoneses em estrutura, né? Eu tenho um quadrado na tela e eu tenho um canto com um status, tipo Headlight, aqueles que saíram muito pra Nintendo, Dragon Quest. Ele é puramente um RPG. Subindo de coisa, você está na ilha, tentando pegar as pra salvar o macacão. É RPG de ação, porque na parte da ação você mata os bichos normalmente. Esse é um jogo que quando aparece à venda, normalmente não sai muito caro, não. Se eu não me engano, o Rogério tem ele na caixa, né? Não, o Rogério tem o Usas. É o Usas. Mas alguém tem ele com ele na caixa. Acho que o Emiliano tem. Acho que é Emiliano. Não é um jogo caro quando aparece pra vender, mas é um jogo, como eu falei, é diferente. É um jogo tem curioso. Um vídeo quem segue o perfil do Stray Fox no YouTube, ele tem um vídeo fazendo um overview do jogo, fazendo uma análise, por alto do jogo, bem interessante. Vamos falar de um outro jogo também licenciado de MSX2? Só uma última coisinha a falar desse jogo que é interessante. Ele tem mais de um final. Olha que legal. É bacana.
Isso é constante também em outros jogos da Konami. Acho que esse foi o primeiro da Konami a ter mais de um final. Não é. Ai! O 743 que a gente pulou tem 2 finais. Vamos falar de outro jogo que é de MSX2 também. E ele é licenciado também de uma franquia famosa. Vai lá. Hinotori No, ou como conhecido aqui no ocidente, o jogo da Phoenix ou Firebird. Detalhe que são apelidos pro pessoal que não japonês parlência. Que não sabe o que é Hinotori. Exatamente, isso aí são apelidos, o pessoal botou nas ROMs, na pirataria aqui, não é nomes oficiais porque o jogo não saiu no ocidente. Baseado no famoso mangá Mestre Osamu Tezuka. Se você não sabe quem é o Osamu Tezuka, você que tá escutando a gente, por favor, pare agora e dá uma googlada aí. Vai na Wikipedia, né, saco? Era amigo do Maurício de Souza. Entre outras dica, né? Dica. Dá uma googlada aí pra tu saber quem é esse cara e qual a importância dele pra animes e mangá. E esse mangá dele, o Hinotori, ele é considerado a obra-prima do Tezuka. Ele fala da história da raça humana, da pré-história ao futuro futurista, todos regidos pela essa entidade aí que é a Fênix. A Fênix não é um simples passarinho bonitinho, ele é uma entidade. E o jogo fala muito, inclusive esse OAV fala muito do negócio do karma, de reencarnações e do karma. Isso é constante no mangá. E esse foi lançado um OAV muito bonito nesse ano de 86, que o jogo é baseado nele. As artes todas do jogo do MSX são baseadas no OAV. A capa do jogo é um negócio assim do outro mundo, muito parecido com a capa do OAV. Você joga com o nosso amigo narigudo sem braço. Sim, gente, o personagem não tem um braço. O personagem não tem um braço, o sprite não tá com defeito. Não dá pra ver que ele é narigudo no jogo, mas nas artworks dá pra você ver. Ele está de costas. Aquele traço característico do Osamu Tezuka. Esse cara é um ladrão. E ele vai estar nessa coisa aí por causa que a redenção dele para poder ascender aos céus. É uma saga de redenção, como no anime. No jogo... Todo é um champ, você atira em tudo que tá em cima, você lembra um pouco People nesse sentido, você tá atirando pra cima. Exato. Você não volta. Sendo que você tem telas pro lado. Sendo que é labirinto, né? Então, às vezes você entra, passa, tem que ter pego a chave pra poder abrir a passagem. Exato. Você enfrenta chefe de fase. Você enfrenta no jogo é uma desculpa você destruir monstros e demônios. Mas tirando o objetivo dele, o anime não tem nada a ver com o jogo. Tirando o título? Não, tem, como eu disse, a música de abertura, assim como o Goonies, eles botaram a música nesse caso de encerramento, porque ele não tem abertura, ele só tem encerramento. Que, aliás, a música tema do anime é linda, ela me arrepia até hoje, ela é sensacional. O do MSX, aquele negócio lembra, não faz jus a... Esse aí eles não conseguiram. PSG tem suas limitações mesmo, mas é bacana a música mesmo assim. As músicas originais do jogo, essas que não tem nada a ver com o anime, são muito bacanas e tem mais de uma música. O jogo é muito bom, tudo bem que ele é uma desculpa esfarrapada pra capitalizar em cima do Hinotori, né, do Osamu Tezuka, mas o jogo é muito bom, altamente recomendado. Ele é clássico do MSX, considerado hoje em dia um clássico, uma pérola meio desconhecida, um jogo exclusivo. Alguém vai falar, saiu do Nintendo. O jogo do Nintendo não tem nada a ver com o do MSX. Ele é uma plataforma... É uma picaretation diferente. Ele é uma picaretation diferente, uma plataforma, ele é mais parecido com Castlevania do que esse Hinotori. O que parece é que a gente falou dos Goonies, né? Parece que só pegaram o sucesso do Goonies e botaram... tipo assim, pegaram o sucesso do Hinotori e botaram no jogo. Isso. Eu tô fazendo um jogo aqui... Opa, é ótimo. Muda a tela. Pra não dizer que foi tão picaretado por conta da capacidade do MSX2, você vê muito da identidade visual do anime ali no jogo, apesar da história não ter nada a ver. Você vê aquele clima feudal, que a história se passa na época do Japão feudal, 1200 e blá blá blá, né? Você vê as construções, posso dizer que os túmulos japoneses de pedra, as florestas de bambu, as florestas de jogo do anime. Você vê que, pelo menos em termos de ambientação, ele é mais bem construído. Mas eu acredito que isso é mais por conta do MSX2 que o esforço da Konami. Só tem um detalhe, assim, nessa época, no Japão não tinha tiros, não tinha nada, né? E o cara tira um monte de coisa aqui.
Ele atira feijões. Feijões, sei lá. A primeira arma dele é justificável, é a arma que ele usa no anime todo, que é uma faquinha. Não, ele não é um ninja, não, ele não é um samurai, ele é um ladrão. Então ele ladrão não usa katana ninja à toa, ele usa a faquinha. A faca é tipo que Nightmare, ou seja, ela sai como um tiro. Agora as outras armas aí já são viagem. Tem tudo bem, tem a bomba, é tipo uma bomba de fumaça, alguns ladrões usavam, não no caso ele, mas os ladrões da época usavam, e acabou por aí. O resto tudo invenção, tem magia de fogo, tem um monte de viagem, né, no jogo. Vocês me permitam 2 comentários sobre Hinotori? Sim. Também teve uma versão na Coreia do Sul para carregar de fita cassete para masoquistas de plantão. This is madness! Chamada Choflango. Flango cozido, né, que isso aí já é de flango de fogo. Flango de fogo, já cozido. Detalhe, no final do jogo, da versão da Semina, na Coreia do Sul, aparece lá que o copyright é da Konami, mas quem se importa? The question is, who cares? É do tipo, só aparece em letras pequenas do tipo, olha, esse jogo é da Konami. Não, eles não tiraram. Do final do jogo não tiraram, né? Do final, né? Mas o logotipo da abertura tiraram, né? E na minha opinião, talvez seja dos jogos todos o jogo mais roubado que tem. Porque eu vou te contar da Konami que quantidade de senhas, quando você pressiona F1 para ativar a pausa, aperta Home e começa a escrever senha, você tem senha pra... Mas eu vou falar uma coisa pra você, Ricardo. Experiência própria. Se você não entender a lógica do jogo, sim, antes que fala pra você sacar demora um pouquinho, até porque o jogo tá todo em japonês. Se você não entender a lógica do jogo, essas senhas não servem de porra nenhuma. Serve. Endemo Gamitana serve. Você vai, pula pro final e vê o fim do jogo. Exceto se for a versão de fita cassete coreana. Porque aí você espera. E quando você não aguenta mais esperar, ainda espera até ver o fim do jogo. Aliás, a Konami era mestre de botar esse código do tipo, não tá conseguindo virar o jogo? Bota essa merda aqui e vê o final logo e não enche o saco. Isso aí é pra parar. Mitai o End Demo. Tem vários e jogos ainda assim, da Konami ainda na picaretagem, eu vou acrescentar, falamos do Hinotori, eu vou acrescentar na picaretagem um outro jogo de 87 chamado Shalom. Ou Knightmare 3. E não tem nada a ver com a série Knightmare, que nós vamos falar dela ainda mais um pouquinho. E ainda em 87... Nós vamos falar ainda mais desse jogo mal? A Konami, ela inclui uma nova tecnologia além do Mega ROM e além do MSX2 para os jogos, que é o SCC. Agora, uma coisa que eu tô reparando aqui, o Giovanni, rapidamente, só voltando, a gente vai falar da série Knightmare. O Maze of Galhos e o Shalom foram feitos no mesmo ano. Pois é. Isso explica muita coisa. Tudo bem, um deve ter sido início do ano e outro final do ano, mas... Não, mas considere que o Knightmare sai em 86, a continuação sai em 87, e antes que as pessoas se esqueçam do Knightmare, ainda em 87 sai outro Knightmare. O Shalom saiu em dezembro de 87. Sim, eu considero um desperdício de 2 Mega ROM. Mas tudo bem, a gente vai falar mal do Shalom mais pra frente, quando a gente falar da série Knightmare. Assim, como eles aproveitaram, a Konami não continua lançando títulos para MSX1. Como ela aproveitou que agora tinha mais memória, a gente pode falar 2 títulos muito interessantes. Um deles, o F1 Spirit, a gente poderia considerar como um herdeiro espiritual do Road Fighter. Muito bom. Esse é um dos melhores jogos da Konami para MSX1. Eu adoro Film Spirit. É um dos que eu tenho na caixa, completo. Somos 2, Ricardo. A versão japonesa. Somos 2. É muito divertido. Eu joguei muito Film Spirit com meu irmão. Muito. Ele tem a característica de você poder jogar com 2 jogadores simultaneamente. Sim. Não é aquele revezamento, né? Tanto em Battle Mode, só os 2 na pista, ou com mais 99 carros juntos. Ele tinha várias modalidades: Rally, Fórmula 3000, Fórmula 3, até você chegar a Fórmula 1. Você seguia o roteiro de um piloto de corrida desde o seu comecinho como corredor você começa com um Stock Car, né, até chegar no final como campeão de Fórmula 1. É isso que eu ia falar, só não tinha kart. Na verdade, entre aspas, né? Porque, por exemplo, o pessoal de Endurance, de Rally, normalmente, eles são ramos diferentes do automobilismo. Mas, enfim, esse é um podcast sobre automobilismo, né? Sim. Nós aceitamos a licença poética. Se o Juan estivesse aqui, ele ia puxar muito pra esse lado. O interessante do F1 Spirit, eu gostava muito, você podia montar o carro. Então você podia botar a suspensão mais dura, a suspensão mais mole, a caixa de marcha. Você tinha uma caixa de marcha, por exemplo, as primeiras caixas eram mais
reduzidas, então você arrancava mais rápido, mas afinal a velocidade era menor. Você parava no box para dar manutenção. Você mudava o gráfico da parada do pit stop. Sim, motor turbo aspirado. E você tinha um macete no Endurance que você podia fazer, botava um certo tipo de motor, um certo tipo de coisa, um ajuste que você vinha. Numa certa posição do cenário, você batia com o carro no lateral, ele dava um sprint de velocidade, que o velocímetro pulava de 300 para tipo 600 km por hora. Pois é, gente. Isso era muito legal. F1 Spirit é um jogo que é, na boa, é bom de jogar, é divertido até hoje. Acredite se quiser, F1 Spirit não é exclusivo do MSX. Tava pra quem? Game Boy. Mesma época? Não, depois. O GB clássico, né? GB clássico, preto e branco. Isso assim, é uma dúvida. O F1 Spirit, ele foi o primeiro jogo que teve esse negócio de carreira? Ou vocês sabem se teve algum outro jogo? Cara, eu acho que foi o primeiro jogo com carreira, sim. Porque o outro jogo que eu me lembro que tinha carreira, que era aquele rally que eu esqueci o nome, que era Porte do Spectrum, e também tinha na Amiga, tinha um monte de plataformas europeu, que era Paris-Dakar? Paris-Dakar veio depois. Não, mas o Paris-Dakar é só o Paris-Dakar, você não tem uma... Ah, não tem carreira, verdade. E aquele F1 Grand Prix era só Fórmula 1, 8 pistas, né, que tinha no PC no Amiga. Então eu acredito que o F1 Spirit é o primeiro jogo com carreira, modo carreira complexo desse jeito. E inclusive agora... com o Autódromo de Jacarepaguá, né, o falecido. Exato, o falecido. Nem me fale. Agora, essas alterações que você fazia no carro, você sentia realmente jogando ou era uma parada que, tipo, vou trocar isso aqui só pra trocar? Sentia. Você sentia estabilidade do carro, velocidade, você sentia... E o seu carro, ele ia quebrando, dependendo do número de durabilidade. Ia tendo danos, você tem que parar. Com esse jogo, hein? Fizeram. Jogo. Era muito detalhista, cara. Ele tinha 4 tipos de dano, né? Motor, que não acelerava tudo mais que podia. Freio, que aí não freava, não ia freando. A suspensão de estabilidade, dianteiro era... Você ficava com o volante mais duro, você não conseguia desviar. E aí você tinha que parar no box, fazer a manutenção, encostar no box pra parar lá, pra poder fazer... E o interessante é assim, você não parava no seu box, você parava no qualquer um e vinha a tua equipe correndo atrás pra dar manutenção. Isso. O jogo ele lembrava graficamente o Road Fighter, se bem que ele lembrava mais o Road Fighter do arcade e do NES do que o do MSX. Carros eram menores, o approach era mais realista, como eu disse, o Road Fighter do MSX era mais, vamos botar um aspas, fofinho, né? Então ele entrava naquele approach do realista do Road Fighter do NES, e eu digo que até a parte gráfica é a parte menos chamativa do jogo. Se bem que tem até propaganda, né? Tem propaganda. Não, ele é todo... são gráficos simples, porém detalhadozinhos. E eu digo mais pra você, tudo isso eu acho que foi de propósito, porque ele era 10 vezes na Fórmula 1 mais rápido que o Road Fighter. Cara, João, você falou que os gráficos são simplesinhos, isso é um mero detalhe. Eu tô falando aspas. Deixa eu explicar uma coisa. Estou fazendo aspas nos meus dedinhos, tá? Sim, ele aproveita a característica dos 3 sets de caracteres do MSX1 para ele criar a sensação de perspectiva. Sim. Ou seja, os gráficos do terço superior, eles estão inclinados para frente. Os gráficos do terço central estão centralizados, óbvio. E os do terço traseiro estão inclinados para trás, que gera uma sensação de 3D. Exatamente. Verdade, cara. Como eu disse, entre aspas, o gráfico simplesinho. Mas na realidade ele é todo cheio de detalhezinho. E o mais legal de tudo, ele é um jogo muito mais rápido que o Road Fighter, com 2 players simultâneos na tela. Os caras tiraram leite de pedra, meu irmão. E a trilha sonora dele é sensacional. Ela é linda. É das melhores trilhas sonoras do SCC. Entre outras coisas, por quê? Por causa do SCC, que a gente precisa explicar rapidamente o que é o SCC, né? A SCC é um chip de som equivalente ao que a Konami tinha em algumas máquinas de arcade, que ela achou legal, divertido e interessante encapsular junto com o controlador de página de memória da Mega ROM e produzir um chip de som específico para o cartucho de MSX dela, que acrescentava, acho que são 4 canais de áudio, eu não tô agora com certeza. 5. No primeiro SCC são 5. 5 canais de áudio em Wavetable, né? Isso, Wavetable. Mal comparando, o som dele lembra o som do
do NEC PC Engine. Mal comparando, tá? E eram utilizados junto com o PSG original, formando e acrescentando canais ainda, e gerava aquela coisa estranha de que a gente sentia aqui no Brasil, que alguns jogos da Konami tinham um som tão sem graça. Só bateria. O F1 Spirit, por acaso, era um deles. Piratex sem o SCC, o som dele ficava só na bateria. Ficava um som muito sem graça. Quando você bota o SCC, parece que o jogo vira pura magia. Você olha e fala, agora sim! O jogo fica muito melhor de se jogar. Sim. Já que a gente tá começando um jogo melhor, SCC, Mega ROM, em DMS1, vamos falar daquele título que, de acordo com o pessoal da revista Scroll, né, o Gradius 1, o Nemesis 1, era só um Nemesis. O Gradius 2, a Konami superou. Sim, gente. Também usando o SCC para áudio. E foi a primeira continuação, né? A continuação não chegou a existir no arcade. Ela surgiu pro MSX. Esse jogo era anterior ao Gradius 2 do arcade, é 87, sendo que o Gradius 2 do arcade só vinha sair em 88. Ele de agosto de 87, esse aqui com SCC. Na verdade, ele foi o primeiro cartucho a vir com SCC. E é um jogo grande demais, caraca. Outro dia eu fiquei assistindo um gameplay dele. Eu acho que completo o gameplay tem quase 2 horas. Porra. Muito grande, porque temática do Gradius, né? A ideia é o quê? O sistema estelar, né, do planeta, com o planeta Gradius, mandou preso o Dr. Venom, diretor da agência de pesquisa espacial, porque ele tentou dar um golpe de estado. Inclusive ele é o criador da Vic Viper, né? E da sucessora dela, Metallion, desse jogo. E aí ele foge e tempos depois ele perde-se o contato com os outros planetas do sistema, descobre-se que ele que está invadindo para dar o golpe. Porque ele se aliou com os antigos inimigos do planeta Gradius, os bacterianos, a raça alienígena, e ficou um pouquinho menos humano do que ele já era. Ficou menos bacteriano. Ficou mais. Então, aí vem o James Burton, pega a Metallion, que é o nome do personagem, ele vem pra libertar os 7 planetas. Vem cá, esses caras não mandam um exército, mandam uma nave só. Pois é. Olha, uma raça alienígena está invadindo nossa federação. Vamos mandar aquele estagiário. Vai lá, estagiário, pega essa faquinha de bolo puma aqui e vai nos defender. Esses jogos de nave, na maioria deles, eles fazem a famosa explicação em Yamato, ou Patrulha Estelar, né? Que, na minha opinião, é o anime que fundou esse estilo do shoot'em up. Que a frota da Terra foi toda destruída, eles construíram uma nave super poderosa para ser a última esperança da Terra. Só tem essa mesmo, por isso que é só essa que vai mandar. Fizemos com sucata essa nave aqui, com caixa de ovo. Vai lá, vai na fé. E cai pra dentro. Caixote-feira. Cara, mas a oferta que fizeram pra ele é convidativa. Se ele ganhar, ele vai se tornar o novo imperador, vai se tornar o Lord 18. Se você sobreviver, claro. Claro, tem que sobreviver. Só que pra sobreviver, bicho, a ideia do jogo é assim: você tem que ir até o último planeta e de lá, a princípio, você teria encerrado o jogo. Só que eu nunca vi alguém que tenha encerrado o jogo ali. Porque quando você chega lá, recebe-se um alerta dizendo que enquanto você tá libertando os planetas, o Dr. Venom voltou conquistando tudo de novo. Então você vai, liberta todos, dá meia volta e volta, fazendo tudo igual. Tudo igual não, você inverte as fases. Sim, na ordem invertida. Dali você, depois de ter feito isso, as 13 fases, você vai para o apartamento do João, ou a 14ª fase do Gradius, que é a nave do Dr. Venom. E rezando pra tua mãe não falar, vem jantar agora aí, senão eu vou desligar esse computador. Cara, porque, na boa, tem um gameplay no YouTube, um long play dele, que deve ter umas 2 horas. Gente, é filme da pausa, tá? É muito longo, é assustadoramente longo. Pera, agora ele é a cara do R-Type ou o R-Type é a cara dele? A jogabilidade, a posição das naves inimigas e tudo mais. O R-Type saiu em 87 também. Gradius são coisas de tempo, cara. Não, mas eu tô dizendo assim. O R-Type ele é baseado, como ele segue a lógica do que foi criado com o primeiro Nemesis, né? Primeiro Gradius, então o R-Type é a cópia. Então. Sim. E esse jogo, falando em cópia, não só felizes em ter o jogo de 2 horas de gameplay, Konami em 88, né? Ou 89. Você esqueceu de falar um negócio muito, muito legal desse jogo. Eu acho que esse é o primeiro jogo que faz combinação de cartucho. 38, ela lança o Nemesis 3, Como é que é o subtítulo? Eve of Destruction.
Que é literalmente um complemento do Nemesis 2. Que é dos todos o meu Nemesis favorito, diga-se de passagem. Quando eu chegar em 88, eu vou explicar por que essa treta. A gente vai e complementa. Estamos em 87. O João começou a falar o seguinte: a Konami ela começou a brincar, até pra estimular as pessoas a comprarem jogos da Konami, não jogarem fora e não venderem pros seus coleguinhas, ou doarem, você fazer múltiplas combinações de cartuchos. Ou seja, você põe o Nemesis 2 no slot 1, óbvio, para ele ser executado, e no slot 2 do MSX você colocava um outro jogo. Dependendo do outro jogo que você colocasse, você ganhava certos recursos, liberava fases, gráficos e por aí vai. Experimenta colocar no slot 2 o Twin Bee, por exemplo. A tua nave vira o Twin Bee, né? A nave Twin Bee. Caraca, isso é maneiro pra cacete. Sim. É uma boa sacada. Uma jogada muito inteligente deles. Sim, ótima sacada. Começaram a fazer essa brincadeira com os cartuchos. E pra encerrar 87 com chave de ouro, por assim dizer, Salamander. Caraca, Salamander é talvez um dos jogos mais viciantes da turma de MSX. Se você for em qualquer encontro, é capaz de encontrar um jogando Salamander. Rogério Bellarmino, eu falei de você. Sim, Daniel Campos, eu falei de você. Eu acho ele overrated. Eu também acho. Ele, em tese, ele é uma continuação da série Nemesis, ou ele é um spin-off? Ele é um spin-off. Quer dizer, ele é um spin-off no arcade, no MSX ele não é tão spin-off assim. Que eu lembro que um dos pilotos é descendente do James Burton. Exatamente. Porque tanto ele faz referência ao Salamander no Nemesis 3. Se você vai assistir a abertura do Nemesis 3, aquela abertura, aquela sequência de abertura, que aliás, parece que eu gosto muito daquela abertura, tem um momento que ele fala. Aquilo ali é outra coisa que eu ia explicar no Nemesis 3. Na realidade, aquilo ali também é meio que um arranjozinho da Konami. Tudo bem, no caso do Nemesis 3 eles explicaram com história, mas aquilo ali tem tudo a ver. O Nemesis 3 eu quero deixar pra mais tarde, por causa que ele tem a ver com um jogo que vai sair no mesmo ano, só que não no MSX, no arcade, chamado Gradius 2. Então vamos chegar lá. Mas pera aí, Giovanni, você não deixar eu falar de um jogo super divertido, porque apesar que um pouco a gente jogou ele. Fala, qual? Você tá falando? Gambaré Goemon? Goemon. Gambaré Goemon pode ter passado, também conhecido como Samurai, detalhe, Samurai, com muitas aspas. O cara de Samurai não tem nada. Eu nunca entendi Goemon, mas na época eu não entendia. Goemon era um ninja ladrão. Goemon é um jogo de plataforma com um pouquinho de temática assim meio RPGzista, bem divertido, apesar que passou por baixo do radar de muita gente não gostava desse jogo. Ele fez um grande sucesso no Japão, tanto é que só no NES foram lançados 3 continuações e o jogo sobreviveu até quase os dias de hoje. Teve muitas versões para muitos consoles diferentes. Também é um jogo que eu acho que foi lançado simultaneamente em MSX e NES, o primeiro jogo, questão de diferença de meses. Posso só falar uma coisa aqui bem rápida com relação a esse jogo? Pode. Ele não parece jogo de MSX, tem muita cara de jogo de Nintendo. Sim. Talvez por isso que não tenha agradado tanto assim ao povo de MSX. Exatamente, ele é um jogo que eu acho que veio portado direto de lá do NES, do Nintendinho. Então, é um jogo divertido. E o outro 87 que eu acho que também o pessoal vai matar a gente se a gente não falar, é o Thesaurus of Usas, ou simplesmente vamos falar lá embaixo. Vamos falar lá embaixo? Então vamos falar mais lá embaixo. Vamos para 88? Bora. 88. 88 a gente começa com o quê? Já falamos peraí, nós temos um jogo que a gente vai falar lá embaixo. 87 saiu, ele é muito importante e a gente vai falar dele quando a gente for falar de Kojima, então você já sabe qual é. A gente pode citar aí Paródios. Já que a gente tá falando de Salamander e de Gradius, por que não Paródios? Esse sim, comprovadamente surgido no MSX primeiro, hein, gente? As versões posteriores viriam bem depois, anos mais tarde. O que diabos é o Paródios, pra quem não faz a menor ideia do que seja isso? Paródios em que a Konami se parodeia a si própria. Isso.
E aí você pode... E assim, fim da história, né? Fim da história, não tem mais o que argumentar. Não, tem que argumentar, por causa que a base do jogo é o grade. Como o próprio nome diz, paródios, grade. É um shot up que você pode fazer todo o percurso, conduzindo um pinguim voando no espaço, cuspindo peixe, ou um soldadinho, que é claramente alusão ao Popolon. Do Mesa Figalhos, sim. Atirando, ou então a Vic Viper, se você quiser. A Vic Viper, tem o polvo. Qual é o Goemon? O Goemon, verdade, o Goemon. E os personagens, tem Moai soltando bolas pelo nariz, tem os sininhos do Timbi, por exemplo, chefe de fase no final, primeira fase, se não me engano, na primeira fase, que é uma topeira. Não, é uma anta? Não, uma anta, desculpa, é a anta. Tem a topeira, tem antes. A topeira com capacete. Na terceira fase. A anta, que na realidade é o Tapir, é o último chefe. Tá, assim, você tem... monstro comedor de sonhos. Exatamente. E você tem todo aquilo ali. Cara, o jogo é engraçado já por isso. É um Gradius onde ela se satiriza. E lembrar difícil que é uma desgraça. Outro difícil, não tanto quanto o Gradius 2, o Nemesis 2, mas é difícil. E o Paródios, ele, por conta do chip SCC, ele tem lindas músicas baseadas em temas clássicos. Olha aí a Konami de novo, usando a música clássica. E pra quem não sabe, né, tem uma série de senhas que você pode usar pra facilitar o seu jogo, que funciona até você morrer. Sim. Lembrando que essa característica de usar músicas clássicas do Paródios vai permear a série inteira do Paródios, mas tudo com aqueles arranjos modernosos que eles fazem desde o MSX. Paródios, ele ganhou uma versão muito bacana, refeita, Paródios do MSX no PSP, na coletânea do Paródios. Que vale considerar que Paródios tem uma série que quase infinita já, né? Sim, Paródios do arcade é posterior do MSX. Paródios do arcade só saiu no final de 90, 2 anos depois do MSX. Saiu pra SNES, né? Saiu pra Saturno, saiu pra Play, Play 2, tudo Play 3. Porte do arcade. O X-1000 e também é porte do arcade. Mas o próprio jogo do arcade saiu 2 anos depois do jogo do MSX. Já no hardware bem mais parrudo, óbvio. Gente, vamos contar um segredo agora pra vocês. Qual? Vamos continuar falando de Champ e nossa lista está acabando. Eu não entendi o que ele falou. Vamos continuar falando de Shutting Up, porém a nossa lista do que estamos falando aqui já está acabando. Só pra lembrar uma coisa. Pensei que você falar do Kings Valley 2. Não, ainda não. Você quer falar alguma coisa, Ricardo? Só tá me lembrando que estão achei do Paródios portes. Arcade, MSX, CC2000, PC Engine, PlayStation, Saturno, SNES, Game Boy Color, aí pra celulares, PSP, o Virtual Console do Wii U e o Egg Project para na lojinha do Windows. Tirando... Saiu pra PC bem? Só faltou sair pra PC bem. Só faltou então não tem graça. Tem que ter saído pra PC bem. Só faltou sair para a alegria do João a versão para Spectrum. Olha, essa aí pior que a do Game Boy. Olha, a última versão que tem é de novembro de 2010, que é o Goukaku Paródios A. E tem o spin-off que é o Otomédios. Ou seja, literalmente era uma zoeira que virou uma franquia. Exatamente. Cara, foi uma jogada também de marca da Konami muito boa, né? Que você fica ressuscitando os personagens lá. Sim, você recicla inclusive teu copyright nessa brincadeira. Sim, exatamente. Mas então vamos falar do último capítulo da série séria no MSX do Gradius, que é o Gradius 2 Episódio 2 ou Nemesis 3. Vamos lá. Eu queria falar o seguinte, tem um detalhezinho. Nessa época, em 88, saiu o Gradius 2 canônico, que é o Gradius 2 do arcade. A Konami considera aquele jogo lá como canônico e a linha que o Gradius 2 do MSX pegou como uma linha alternativa. O Gradius 2, que ela considera o canônico, é o que é o 2 em algoritmos romanos, né? Que é o do arcade. Então foi lançado só em 88. Esse jogo saiu para várias plataformas de videogame e computadores. Quando eles foram fazer o Nemesis 3, o episódio 2, em termos de história, ele é a continuação direta desse Gradius 2 que a gente falou do MSX. Mas em termos de logística de jogo, ele é como se fosse um porte bem modificado do jogo do arcade. Por isso que ele tem a abertura que o Ricardo falou de passar os outros jogos, porque isso é a abertura do arcade do Gradius 2. A abertura do arcade é simplesmente 1985 Gradius, 1986 Salamander e agora em 1988 Gradius 2. É essa abertura do arcade.
arcade. Eles aproveitaram essa ideia para falar das batalhas passadas na história da linha de tempo. Então essa foi a primeira coisa. Segunda coisa é que o episódio 2, ele bebeu do arcade o sistema de armas. Você escolher e customizar sua nave com vários tipos de armas e o escudo Force Field, né, campo de força, além do Shield, que veio do arcade. O The MSX, inclusive, tem uma coisa que o arcade não tem, que você escolhe 4 naves diferentes. Visualmente no jogo é só as armas que mudam, mas na hora de você escolher elas são bem diferentes. E com isso, não só a questão, muda, por exemplo, o tipo de míssil que você usa, por exemplo. Isso, as evoluções do Option são diferentes. Você tem Option circular, Option fixo, isso também veio do arcade. A coisa também é a famosa fase do Sol, com os sóis artificiais, logo na primeira fase, com o inimigo sendo a Fênix. Isso é a primeira fase do arcade, também a primeira fase do MSX. Resumo da história, a Konami fez uma tremenda bagunça. Ela pegou o jogo do arcade, pegou os elementos já de franquia do que ela fez no Gradius 2 do MSX exclusivo e no próprio Salamander, que é bem diferente do arcade, e fez a mesma coisa com o Gradius 2 episódio 2. Por isso que ele se chama assim no Japão, para fazer referência ao jogo do arcade e ao mesmo tempo de dizer que é a continuação do Gradius 2 lá do MSX. Confuso, tecnicamente, mas, o MSX tem 2 certo. Gradius 2. E por isso que a gente chama de Nemesis 3, que fica mais fácil. Exatamente. Inclusive, para evitar confusões, na Europa ele é Nemesis 3. Você bota a ROM micro ocidental, aparece Nemesis 3 para evitar confusões. The Eye of Destruction, e é isso. Lembrando que esse jogo ele usa uma coisa que alguns poucos jogos de MSX usam, que é o Color Swap se você tiver MSX 2. Ele fica mais bonito. Que eu me lembro, são 3 jogos de MSX que fazem isso. Ele, Eggman Mystery 2 e, se não estou enganado, o R-Type. O famigerado R-Type, exatamente. Acho que você acertou aí os 3 jogos. O R-Type fica um pouco diferente se botar em MSX2 e dá uma diferença. Não só isso, também tem a questão do áudio, né? E ele trabalha o áudio se você tiver FM, né? De FM. Último encontro, teve, a gente botou um FM no R-Type do MSX e, o jogo melhorou um bocado pra jogar. Continua um gráfico assim. Fica mais agradável. Bastante. Cara, eu tô ouvindo um cara gritando lá, vindo de Madureira. Será que é o Márcio? Tenho certeza que é o Márcio. Pulga Type! Ele tá Exatamente. Enfim, mas isso não é um podcast nem do Márcio, nem da Iron, nem do R-Type, então vamos pra... Nem um podcast pra usar o R-Type dos outros. Aliás, perguntando ao nosso... se você jogou essa variante meio rara do Gradius. Eu? Estranho, acho que é com você. É contigo mesmo. Não joguei. Não jogou, né? É assim, como versão de R-Type, ela é eu considero ela razoável, né? Ela tá bem feita. Vamos ser Cara, isso não é um podcast de R-Type. Eu tô vendo aqui o vídeo. Vamos falar do Gradius 2, Não, cara. tem versões piores, né? Mas, assim... Giovanni, Gradius 2, foca. Não vamos falar mais de Gradius 2. Vamos falar de esporte. Chega de falar de navinha. Vamos falar de atividade esportiva. Só uma coisa, vocês estão falando de falar de navinha e vocês não falaram do melhor jogo de navinha de MSX. Peraí, vamos pra 89 primeiro, né? Não. Só pra MSX. Mas vamos pra 89 primeiro. Vamos falar depois desse cara. Mas antes dele, vamos falar do Quart. Mas o Quart já é 90. Não, vamos encerrar a série. A gente encerra aqui. Com isso, fechamos o Gradius, né? Porque a gente não vai falar de Contra, Kings Valley, Space Mamba lá no final, só sobrou o Quart. Viva Estado Retro com putaria. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.